Então essa história de que Jesus, após a sua morte, foi para o inferno, ele desceu ali, ele pregou o evangelho aos mortos, ele deu uma segunda chance, e ele também chamou o diabo, ele mandou o diabo se ajoelhar, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Isso é história, é enfeite, usado por pregadores papagaios que só sabem repetir. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Agradeço a todos os inscritos do canal e a você, se é a primeira vez por aqui, ainda não me conhece, sou Reginaldo Pessoa. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve neste canal que é de graça e muito vai nos abençoar. E no final, não esqueça de deixar o seu like. O tema do vídeo de hoje é o ganhador da enquete com 62%. Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? E se ele pregou, qual foi a mensagem que ele pregou e para quem ele pregou? Quero convidar você a compartilhar comigo um texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o versículo de número 20. E ainda o capítulo 4 e o versículo de número 6. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. O capítulo 4, versículo 6 diz assim: Pois é por isto que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Existem 3 perguntas primordiais que têm sido feitas a esse respeito. A primeira é: Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão? A segunda: Jesus foi ao inferno tomar as chaves do inferno e da morte da mão do diabo? E a terceira é: Jesus pregou, o que Jesus pregou no inferno e para quem ele pregou? Essas perguntas têm surgido devido ao ensino. Este ensino é um debate oriundo desde o primeiro século. No primeiro século já se debatia acerca se Jesus havia ido até o inferno após a sua morte. Tanto é que encontramos no credo apostólico a seguinte afirmação: cremos que Jesus foi ao Hades e de lá ele ressurgiu, ele ressuscitou e foi a glória do Deus Pai, foi a presença do Pai. Desde a elaboração do credo apostólico, já no final do segundo século ou início do terceiro, nós vemos essa discussão a esse respeito, a este tema. Devido a isso, tem surgido algumas teorias. Eu quero destacar aqui 3 teorias acerca desse tema. A primeira teoria é que Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos que lá estavam. Ele pregou o evangelho. Segundo alguns que defendem essa teoria, ele deu uma segunda chance, pois foi considerada muito forte a justiça de Deus naquele tempo, aos antediluvianos, né? A segunda teoria é que o Espírito de Cristo usou Noé para pregar aos antediluvianos
naquela época, enquanto a arca era preparada, conforme o texto que nós lemos. Ou seja, Noé pregou, foi usado por Jesus Cristo, usado por Deus. Ele pregou sobre a justiça de Deus para os seus contemporâneos. Então, quando o apóstolo se refere aos espíritos em prisão, que foram rebeldes noutro tempo, está se referindo a este antediluvianos. Mas quando lemos o capítulo 4 e o versículo 6, parece nos indicar que realmente Jesus desceu às partes mais baixas da terra, o inferno, e pregou aos espíritos em prisão. Mas vamos fazer uma análise completa e uma interpretação justa e coerente com a verdade da palavra de Deus. Ainda a terceira teoria é que Jesus ele desceu realmente ao inferno e ali ele pregou o cumprimento da promessa do Messias. Ele pregou a condenação para aqueles que não creram e a salvação para aqueles que creram e esperaram a vinda do Messias na sua fé. Tanto é que, segundo a quem defende esta terceira teoria, é ali que ele pegou, levou cativo o cativeiro. Isso nós vamos ver no decorrer desta aula. Para fazer uma análise completa e uma análise justa, para uma interpretação coerente com a verdade bíblica, nós precisamos entender esse texto. E temos aqui um grande pormenor. Esse é um texto isolado. E quando pegamos um texto isolado, devemos ter muito cuidado. Esse texto, apesar de ser isolado, mas podemos, segundo a coerência da verdade de toda a Bíblia, nós analisarmos e acharmos uma interpretação justa para esse tema. Quando vamos analisar um texto isolado como esse, devemos pegar o seu contexto, para no seu contexto podermos ir em busca de outros textos que possam, pelo menos, nos dar uma luz e uma regra para seguir, porque a hermenêutica sagrada ela tem várias regras e algumas regras que nós vamos usar aqui para interpretar este texto. Segundo, no versículo 18, encontramos as seguintes expressões: morto na carne, que Jesus foi morto na carne e foi vivificado pelo Espírito. Então nós podemos entender que o apóstolo Pedro está se referindo à sua morte. Ele foi morto na carne, realmente está falando da sua morte, que Cristo foi morto na carne, mas porém vivificado pelo Espírito. Aí nós podemos confortavelmente nos dirigirmos ao Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o verso 43. E vamos tirar algumas conclusões. Em Lucas 23, verso 43, nós encontramos a cena onde um malfeitor que estava sendo crucificado ao lado de Cristo, ele se arrepende, e ele olha para o Filho de Deus e ele suplica a misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, ela é definitiva, é uma resposta direta, é uma resposta definitiva. Jesus olha para aquele malfeitor que está ali ao seu lado, mais arrependido. Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Significa que após a morte de Jesus, Jesus tinha um lugar para ir. Após a sua morte, Jesus tinha um destino. Jesus tinha um itinerário a ser seguido. E esse itinerário era o paraíso. Primeiro significado, que Jesus, após a sua morte, ele foi até o paraíso e que aquele malfeitor ali ao seu lado estaria junto com ele.
Mais um pouquinho na frente, no mesmo capítulo, verso 46, nós encontramos a seguinte expressão de Jesus Cristo: dele para com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vou repetir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o versículo vai dizer que, havendo dito isto, expirou. A primeira teoria aqui. Quando Jesus entrega o Espírito nas mãos do Pai, Ele está nos falando. Nós podemos com certeza aqui nos apropriarmos dessa expressão e podemos afirmar que Jesus não foi para o inferno, que Jesus foi para os braços do Pai, pois foi às mãos do Pai que ele entregou ao Espírito. Ele foi para a presença do Pai. A primeira teoria se torna inválida. A primeira teoria é invalidada. Apesar desse texto aqui, nós podemos afirmar isso, que a primeira teoria que diz que Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos que lá estavam, dando uma segunda chance, pois a Bíblia vai nos dizer que Jesus não foi para o inferno aqui devido à sua própria expressão. E ele foi para os braços do Pai. Ele foi para a presença do Pai. Mas vamos seguir. No versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa expressão que ele foi também e pregou aos espíritos em prisão. Toda vez que a Bíblia se refere a espírito, ela se refere a espírito, ou seja, a pessoas vivas. Não está se referindo a mortos, mas sim a pessoas vivas. Ou seja, pessoas que estão vivas, mas estão mortas em seus delitos e pecados. Esta é uma das expressões. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, e o versículo de número 7, nós vamos encontrar a palavra também em prisão, se referindo ao mesmo tema. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías 42 e o versículo 7: para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem mortos, ou que jazem em trevas. Ou seja, a palavra jazem significa pessoas que estão prostradas ou mortos, ou seja, mortos em seus delitos e pecados. É assim que a Bíblia trata como espírito, mas sempre a pessoas que estão vivas. Se referindo a isso, nesse contexto, eu posso afirmar que o apóstolo Pedro está dizendo, ele disse que Noé pregou para aquelas pessoas que estavam vivas, porém mortas em seus pecados. É isso que o apóstolo Pedro se referiu. Vamos seguir nessas análises dessa teoria. Capítulo 4 e o versículo 6 também vai dizer a mesma coisa. São pessoas que estão presas em seus delitos e pecados. Então, a segunda teoria, ela se torna mais convincente, ela se torna mais coerente com a verdade da Bíblia Sagrada. Porque a primeira teoria, nós vamos entrar no terreno da reencarnação, vamos entrar no terreno da segunda chance após a morte, e a Bíblia é bem clara sobre isto. Após a morte não há mais salvação, não há mais como arrependimento, porque o sepulcro não há louvor, não há ação, não há arrependimento. Ou seja, vamos encontrar vários textos na própria Bíblia dizendo que o homem, ele tem uma vida só, ele morre apenas uma vez e depois disto vem o juízo, que se encontra no escritor aos Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 27. Onde vamos encontrar
o seguinte texto: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Morte uma só vez. Não há segunda chance. Morte uma só vez. Vindo depois disto o juízo. É o que está ordenado a todo homem. Não há segunda vida. E ainda no mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A expressão condenou o mundo, ele condenou através da pregação da justiça divina, que seria através do dilúvio. Naquela época o mundo de então foi condenado, porque foram rebeldes e não deram crédito à mensagem da justiça divina, que havia de vir sobre a terra. O escritor aos Hebreus está nos informando que o mundo de então foi condenado porque houve uma pregação, houve uma mensagem. Noé, o pregoeiro da justiça. Essa expressão se refere a isso, porque ele pregou a justiça de Deus para os seus contemporâneos. Em Romanos, capítulo 14, o verso 9, vamos encontrar que Cristo é Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Ele vai julgar mortos e vivos. Os salvos ele irá julgar no tribunal de Cristo, os ímpios no juízo final. Mas ele é Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Neste sentido, a terceira teoria também se torna inválida. Neste sentido, a terceira teoria também é inválida, é invalidada pela palavra de Deus. Eu peço a você que esse estudo merece o seu like. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre isso que você está ouvindo, sobre esse estudo, sobre a sua opinião sobre essas teorias e esse encaminhado texto bíblico. Diante destes textos lidos e estudados, posso afirmar que Jesus foi ao inferno, se referindo à sepultura. É o que o apóstolo Paulo nos relata em Efésios capítulo 4, verso 7 até o versículo de número 10 também. Diz assim a palavra de Deus: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. Depois de sua morte, ele foi para a presença do Pai e ficou aguardando a ação do Espírito Santo na sua ressurreição, para então efetuar a sua glorificação do corpo, para depois voltar para a presença do Pai. É esse o entendimento bíblico que a Escritura nos passa nos Evangelhos. Jesus, após a sua morte, ele foi para a presença do Pai, ele foi para diante do Pai. E lá ele ficou aguardando a sua ressurreição, que foi executada pelo Espírito Santo. Então essa história de que Jesus, após a sua morte,
foi para o inferno, ele desceu ali, ele pregou o evangelho aos mortos, ele deu uma segunda chance, e ele também chamou o diabo, ele mandou o diabo se ajoelhar, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Isso é história, é enfeite, usado por pregadores papagaios, que só sabem repetir o que ouvem, não estudam e repetem vãs teorias, repetem heresias, porque não entendem a verdadeira palavra de Deus, não estudam, porque é muito fácil repetir aquilo que nós ouvimos, é muito cômodo repetir, mas devemos ter cuidado para não cairmos em distribuidores de heresias, como muitos fazem, apenas copiando. Devemos estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser estudado. Você ficou comigo até agora, eu te peço, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve neste canal. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe o seu espírito, que o Senhor abençoe a sua alma. E eu te espero no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.